Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 13. Primeira Epístola de Tessalonicenses, capítulo 4. Desde quando eu tinha proposto no meu coração de pregar em Tessalonicenses, quando a gente começa isso, você tende a querer pular algumas coisas, E esse é um dos textos que fui tentado a pular diante de muita dúvida e especulação, mas eu vi que isso, e aí o texto me ajudou a entender isso, que isso é fruto de ignorância. Quando a gente pensa sobre a volta do Senhor, o arrebatamento, os sinais, faz parecer algo tão tenebroso, como nós vamos ver aqui. Se é esse sentimento que você tem no seu coração, talvez falte a você realmente o conhecimento da palavra do Senhor, e a nossa oração e expectativa é que isso seja esclarecido à sua mente. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem, outra versão diz, não queremos que vocês sejam ignorantes, a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Você provavelmente já teve a experiência ou ouviu a história, por exemplo, é muito comum em adesivos de carro ou placa de caminhão. Cuidado, esse carro pode ficar desgovernado a qualquer momento. Ou, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Ou quem nunca teve a experiência de talvez dormir, ter um sono, dormir e de repente, quando acorda, não encontra ninguém, não tem mais ninguém em casa, parece que não tem ninguém na rua e você pensa: Jesus voltou e eu fiquei. Onde está todo mundo? Cadê esse povo? Eu, recentemente, lá no seminário, tem horário de serviço com os meninos. O pastor Alessandro já foi chefe de serviço. E aí o menino trabalhou, estava chovendo e se molhou e deixou a roupa dele jogada assim na calçada. Eu tirei uma foto e mandei para ele, perguntei se era roupa para adoção. E ele falou assim: não, pastor, eu fui arrebatado. Eu falei: então seu arrebatamento está diferente, porque se acontecer o arrebatamento, eu tenho certeza que eu estou no novo céu e na nova terra e você está enrolado. Mas, além disso, pensando a respeito, então, sobre a vinda do Senhor, e há muita dúvida e muita ignorância mesmo, e esse é o texto que é fundamentado para defender esse arrebatamento repentino e secreto dos cristãos, e nós vamos ver de onde veio tudo isso. Mas há algo que é sincero nesse texto, que eu tenho certeza que você já passou por isso, já questionou. Se você já perdeu alguém querido, algum amigo querido, alguém da sua família que, mesmo cristão, morreu, e vem a pergunta: e agora? Onde ele está? Onde ela está? Será que um dia eu vou poder me encontrar com ele, com ela? Qual é a situação? Será que tem mesmo vida após a morte? Ou quem sabe você já encarou a morte de frente e pensou e temeu pela morte? Isso é muito comum, dada a realidade de que nós estaremos diante do Senhor e deveremos prestar contas das nossas coisas.
Mas é muito comum, quando nós perdemos alguém, perguntarmos para onde ele foi ou para onde ela foi. Em 1 Tessalonicenses, isso é elementar e central. É a epístola que Paulo mais fala, junto com 2 Tessalonicenses, é a epístola que ele mais fala, então, sobre a vida do Senhor, o escatom, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E nós vimos, então, que Paulo, no capítulo 1, fala, elogiando a igreja pela sua firmeza na fé, diante das tribulações que eles estavam passando, e ele disse que havia exortado a igreja que a igreja passaria por terríveis provações por se associar a Jesus. Depois, no capítulo 3 e 4, ele começou a falar, então, e nós vimos, quando ele fala da pureza sexual e do amor e da necessidade de trabalhar, ele começa a falar da realidade presente. Mas agora, a partir do verso 13 e parte do capítulo 5, Paulo começa a falar, então, do futuro, das coisas do porvir. E a essência de 1 Tessalonicenses, então, é que a necessidade da igreja está vigilante a respeito da vinda do Senhor. Porque havia alguns que estavam desapercebidos com a vida do Senhor. Alguns não estavam querendo trabalhar, outros estavam vivendo uma vida de imoralidade sexual terrível, se entregando às paixões da imoralidade, à porneia. Outros estavam, então, vivendo de braços cruzados. E Paulo está mostrando que essa igreja estava, então, caindo num perigo de cair no erro de não ser vigilante à vinda do Senhor. Em 2 Tessalonicenses, ele escreve, então, para corrigir algumas atitudes, para mostrar que, embora a vinda do Senhor será algo repentino, como um ladrão da noite, mas Paulo fala de alguns sinais em 2 Tessalonicenses que irão preceder a vinda do Senhor. Mas dentro da mensagem do apóstolo Paulo, a centralidade da mensagem de Paulo, e especialmente da sua escatologia, é o ensino a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. É o tema central do que Paulo diz a respeito das últimas coisas. Pensar na vida, morte e ressurreição de Cristo está atrelado a crer na nossa ressurreição. Crer que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, é a nossa esperança, é a nossa garantia, a nossa segurança de que no último dia nós seremos ressuscitados com o Senhor. Não há como desassociar isso, não há como não crer nisso. Crer em Jesus implica crer que Ele ressuscitou e que no último dia nós participaremos, então, dessa renovação, dessa ressurreição em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui, e nós estamos no período em que a gente comemora, então, a chegada do rei, a criança de Belém, a prometida pelos profetas, em especial pelo profeta Isaías, que veio em humildade, veio em secreto, veio em singeleza, nasceu pela jovem Maria, na pequena Nazaré, ficou cerca de 30 anos no anonimato, até começar o seu ministério. Mas agora Paulo fala, e esse deve ser o significado, nós não esperamos que Jesus venha novamente em segredo, nós não esperamos que Jesus venha novamente como veio da sua primeira vez no Natal, sem glória, sem honra como ele foi. Mas a nossa expectativa, e esse é o significado, então, quando nós comemoramos o Natal, não é só o nascimento passado do Senhor, que Ele veio ao mundo, mas é a nossa esperança de que aquela criança que veio ao mundo, que morreu e ressuscitou, ela haverá de voltar em grande glória, e haverá, então, o julgamento e a separação, como Ele mesmo diz, que os anjos do Senhor separariam as ovelhas dos bodes, separariam os verdadeiros daqueles que eram falsos. Então, à luz disso, meus irmãos, eu quero falar a respeito, então, do retorno, o retorno do rei. Primeiramente, a gente vê que Paulo nos mostra que, ao pensar no retorno do rei, ao pensar na volta de Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, isso deve ser motivo de consolo para os cristãos, e não de medo. É muito comum, e como eu falei, eu já tive muito disso, de medo de ler Apocalipse, medo de ler os textos de Mateus, de Marcos, que falam então de terror, de medo, de tribulação, e a gente se atemorizar por isso, e Paulo está dizendo que isso é fruto de ignorância. Pensar na vinda de Jesus, pensar no retorno do Senhor, deve ser, pelo contrário, motivo de consolo para nós, porque então ela nos livra dessa ignorância.
A ignorância, então, a respeito das coisas espirituais é sempre algo ruim para o crente. Paulo está mostrando que conhecer a palavra do Senhor, conhecer e se aprofundar no conhecimento do Senhor, no conhecimento teológico, conhecimento bíblico, isso nos livra, nos dissipa de ignorância. É comum a gente chegar diante de realidades, tanto quanto a escatologia, mas tantos outros temas da Bíblia, e a gente ter medo de se aprofundar, e isso nos leva a uma vida sem esperança, a uma vida de ignorância. Por isso que nós erramos, por isso que nós tropeçamos tanto, porque nós ignoramos a realidade de precisarmos nos aprofundar no conhecimento espiritual do Senhor. Conhecer ao Senhor, conhecer a palavra do Senhor, muito pelo contrário de nos dar, então, arrogância e prepotência, ou ter mais medo, ela nos livra, então, esse sentimento de não saber como as coisas são. A ignorância, meus irmãos, não se aprofundar no conhecimento do Senhor, não se aprofundar na palavra do Senhor, isso te priva de conforto. Se você anda angustiado, se você anda triste, deprimido, pode saber que possa ser problema de não conhecer a palavra do Senhor, de não se aprofundar no conhecimento de Jesus, de não se aprofundar nas doutrinas do Senhor e na esperança que Ele nos dá. Porque ele está dizendo, olha, irmãos, porque há alguns que vivem em tristeza e ignorância. Mas vocês não, os cristãos não devem viver assim. Porque essas pessoas estavam ignorantes com respeito aos que dormem. E é interessante pensar aqui que a referência ao dormir não é, como é um ensino muito comum, do sono da alma, em que a pessoa, após morrer, então ela fica num estado inconsciente. É justamente o contrário. Quando fala de dormir, é o descanso do corpo. A ideia é da tumba mesmo, a pessoa no túmulo ela está dormindo, descanso, mas a sua alma é consciente. Tanto é que o Senhor Jesus conta uma história, e alguns sugerem que é uma história mesmo, não uma parábola de quem? Do rico e do Lázaro. Que após morrer, eles estão conscientes do que estão acontecendo e estão querendo que vão anunciar os que não passaram pela morte ainda, porque eles sabem que um está no inferno e o outro está no céu, eles estão cientes do que está acontecendo. Então, Paulo está dizendo que alguns andavam angustiados, ignorantes, porque não pensavam na realidade daqueles que haviam passado pela morte. Mas pensar, então, no retorno do Senhor, pensar no retorno do Rei também renova a nossa esperança. Porque ele fala assim, para que vocês não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Aqui tem uma questão importante. Paulo não está dizendo que a gente não possa ficar triste. Paulo não está dizendo que você não possa sentir luto por perder alguém, por perder um ente querido, que realmente é terrível. Mas Paulo está dizendo que o luto do cristão é um luto esperançoso. Que não é como se fosse a palavra final, que a morte não é o último estágio da vida de alguém, que há algo além disso. Paulo está dizendo porque não há pergunta aqui, mas Paulo está respondendo. A gente não tem a pergunta, mas a gente infere isso. E na época grega, e a gente já falou isso aqui, havia então essa concepção dessa dualidade entre o corpo e a alma. Então eles não criam que o corpo... eles criam, na verdade, que o corpo era mau e a alma era estritamente boa. Mas isso apenas enquanto vivia. Depois, então, da sua morte, acabou. O mundo grego cria assim. As pessoas para quem Paulo escrevia, e os cristãos estavam já crendo assim. Aqueles que ignoravam a palavra do Senhor estavam vivendo sem esperança, porque há alguns relatos dos que dizem assim, e eles tentavam encontrar julgamento para as pessoas, e falavam assim, um dos gregos, os castigos do Tártaro não devem ser temidos, pois a alma, sendo material, compartilhará do destino do corpo. Enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. E quando ela aparecer, nós já não existimos. Outro filósofo chamado Teócrito disse, há esperança para aqueles que estão vivos, mas para os que morrem são sem esperança. E hoje não é diferente, porque há pessoas que creem estritamente no materialismo, que a vida é isso aqui mesmo, que o mundo veio do acaso, a matéria passou a existir, e a gente é apenas carne e osso.
não há realidade espiritual, não há vida após a morte, mas apenas, diante do cristianismo, não existe base sólida alguma para a esperança. Apenas o cristianismo e a fé em Jesus Cristo nos dá a segurança, a esperança, então, de que a morte não é a palavra final, seja para nós que passaremos pela morte, ou seja, por aqueles cristãos que morreram em Cristo, que passaram pela morte, ela não é o ponto final. Isso deve renovar a nossa esperança. Não um desespero. Não agir como inconsoláveis. E é isso que Paulo fala. E é interessante porque o propósito da palavra, o propósito desse texto está pronto aí no verso 18, ele fala, portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. Pensar, então, no dia do Senhor, pensar na vinda do Senhor, não deve ser para nós um movimento de especulação. Como é muito comum, muito debate, igrejas já foram rachadas por conta de linha escatológica. Mas Paulo está dizendo que, ao pensar na vinda do Senhor, ao pensar na ressurreição, e conhecer essas coisas, isso deve ser fundamento, argumento para consolo dos corações. A esperança ela não pode gerar medo, ela não gera insegurança, mas ela gera consolo. Quando um fica entristecido, todos também ficavam entristecidos. E quando um se alegra, todos devem se alegrar. O encorajamento, por isso que ele fala, encorajem uns aos outros. Então você deve conhecer mais da palavra do Senhor para você ajudar mais o outro irmão, e o outro deve se aprofundar mais no conhecimento do Senhor para nos ajudar e uns aos outros, mutuamente, consolando, dizendo, ainda não é o fim. Não é o fim. A morte não é o fim. A morte não tem a palavra final para nós, e é isso que a gente deve entender. Isso deve ser consolo quando nós pensamos, então, no dia glorioso do Senhor. Quando nós lemos textos como esse, quando pensamos, então, na vinda do Senhor, no retorno do Senhor com glória, potentoso, a gente deve entender, e quando nós estamos diante de um cemitério, por exemplo, quando nós estamos diante de um túmulo, quando nós estamos diante de um funeral, a gente deve ter a esperança de que ali não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. O nosso destino é a glória do Senhor. A nossa pátria é o céu. Nós temos uma viva e bendita esperança, como diz o apóstolo Pedro. Nós temos uma inacessível coroa para receber. Nós temos uma linda herança. Temos na frente o paraíso glorioso do Senhor, a casa do Senhor, o lar celeste, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna para nós. Por isso que para o cristão, pensar no retorno do Rei, pensar na vinda do Senhor não deve ser algo de desespero, mas de esperança. Não deve ser movido por medo, por insegurança, por instabilidade, mas esperança. A ignorância, meus irmãos, a respeito do dia do Senhor, pode ser o motivo do seu entristecimento. Pode ser o motivo de uma vida perdida, de uma vida largada. E é por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos, então, voltar os nossos olhos ao Senhor. Pensarmos no grande e glorioso dia do Senhor. Na vinda do Senhor como o dia que Ele dirá para nós. Vinde benditos do meu Pai. Entre para o gozo eterno. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, então, que nós precisamos entender à luz dessa passagem. Pensar no retorno do Rei, na vinda do Senhor Jesus, é motivo de consolo para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas também pensar no retorno do Senhor Jesus. O retorno do Rei marcará o dia da nossa redenção final. E o apóstolo Paulo, então, a partir do verso 15, 16 e 17, ele começa a elencar como será esse dia, a volta do Senhor, o glorioso dia do Senhor. Vamos ler, ele fala assim, a partir do verso 15, pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo não está querendo falar de uma ordem de fatores ou numa linha histórica, como vai acontecer passo a passo. Mas a preocupação dos irmãos era, ora, nós até queremos que Jesus vai voltar, nós estamos aguardando a vinda do Senhor, mas e os que morreram, eles vão perder a festa.
A preocupação deles era que aquelas pessoas que passaram pela morte e eram cristãos, os que morreram no Senhor, eles não vão ver aquele grande dia, eles não vão contemplar a vinda do Senhor. E Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, de modo nenhum eles vão perder a festa. Eles vão estar lá. É isso que Paulo está dizendo. Então a vinda do Rei, a vinda do Senhor será um retorno glorioso. Será um dia glorioso. Será um dia. E aí Paulo vai nos ajudar a entender como será então esse retorno glorioso do Senhor. Primeiro ele fala que a vinda do Senhor será pessoal e física. O verso 16 ele fala, porque o Senhor mesmo. Não será um anjo, não será um representante, não será apenas um espírito, mas o Senhor mesmo. O Senhor Jesus, encarnado, vivo, aquele que os apóstolos contemplaram e viram, então, ele sendo assunto aos céus. Os anjos dizem em Atos capítulo 1, verso 11, que esse Jesus, que eles viram subindo ao céu, ele mesmo descerá, virá do modo como eles viram subir. Ele mesmo descerá. O Jesus encarnado, o homem perfeito, vestido de glória, que destruiu a morte. E isso ainda não ocorreu, meus irmãos. Muitos sopraram ao longo dos anos e alguns recentemente têm dito isso, que a vinda do Senhor já aconteceu. Outros vão dizer que a vinda do Senhor aconteceu no coração dos discípulos. Jesus ressuscitou, é verdade, mas no coração dos discípulos. A doutrina da ressurreição é verdadeira, mas é no coração dos discípulos. Outros, é comum o ensino de que o Cristo ressuscitou e Jesus já veio e é presente em seu espírito. Então, o Espírito de Cristo presente na igreja é o retorno do Senhor, com a dificuldade de aceitar que esse Jesus Cristo que veio ao mundo, que nasceu ali em Belém, em Jerusalém, que foi rejeitado, que foi morto, que ressuscitou, foi assunto ao céu, esse homem perfeito, a pessoa bendita, ela descerá. E Paulo está dizendo, esse descerá, ele virá, será o Jesus, o amado da nossa alma, quem irá vir. A pessoa dele virá sobre nós, e não apenas o Espírito, não como um barulho, mas será ele virá, a pessoa dele. Mas Paulo também fala, então, que a vinda do Senhor ela será visível e audível. Veja bem, o texto, então, do verso 16, ele fala assim, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. A palavra aqui, o termo para a palavra de ordem, era muito usado num contexto militar, ou até mesmo no contexto naval, em que era um grito da batalha. Na maior parte das vezes, era um grito de autoritário e muitas vezes acompanhado de grande excitação. Era quando o exército vinha e voltava vitorioso da batalha. Quando o comandante vinha com a vitória, ele dava um brado dizendo, nós vencemos. E Paulo está dizendo que a vinda do Senhor será ouvida, dada a ordem do Senhor, para que os mortos ressuscitem. Nós temos isso no texto do Evangelho de João, no capítulo 11, quando o Senhor diz, Lázaro, vem para fora. A ordem do Senhor, e o que acontece com Lázaro? Lázaro ressuscita. E no texto Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Será audível o comando do Senhor, e será acompanhado de grande festa. Mas Paulo também diz que haverá a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. Arcanjo aqui é a ideia de um primeiro anjo, e a única referência ao arcanjo que a gente tem no Novo Testamento é em Judas. E Judas, então, faz referência ao arcanjo, que é esse comunicador do Senhor, e fala do tocar da trombeta. De muitos vem, da ideia do chofar, mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a trombeta era um anúncio da chegada do grande rei. Esse último sonido de trombeta será o sinal para que os mortos ressurgem, para que os vivos se transformem e para que todos os eleitos de Deus sejam reunidos dos quatro ventos, como o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 31. O encontro do Senhor, ele virá, soará a trombeta e serão recolhidos os seus filhos, os seus eleitos dos quatro cantos da terra.
será visível e audível, meus irmãos. A vinda do Senhor será gloriosa. Mas também a vinda do Senhor, ela será repentina e triunfal. Repentina e em grande glória. Porque o capítulo, então, verso 5, ele fala assim, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite, repentinamente, como inesperado. Mas fala também de uma vinda triunfal, e o texto de Mateus 24, se você quiser conferir, o Senhor, então, após proferir o seu sermão profético e dizer das dores e da tribulação, ele fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Que dia glorioso, meus irmãos. Não há palavras para expressar, e não há autores que conseguem expressar a vinda do Senhor em grande glória, em triunfante glória, mostrando que o inferno foi derrotado, que Satanás foi desfeito, que a morte foi derrotada pelo Senhor, e aqueles que se renderam ao Senhor entrarão para o gozo bendito do Senhor. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo diz que um dia todo joelho confessará, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, a vinda do Senhor será gloriosa e triunfal. Por isso, meus irmãos, e após isso, ao vermos tudo isso, Paulo então fala que no dia então da vinda do Senhor, aqueles que dormiram em Cristo, que morreram pelo Senhor, que entregaram a sua vida ao Senhor, mas passaram pela morte durante esses dias, esses serão ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. E aí entra a grande questão, meus irmãos, e nós somos de um contexto pentecostal. E é difundido o ensinamento, então, do arrebatamento secreto dos crentes. Mas a doutrina do arrebatamento secreto dos crentes, irmãos, ela não é uma doutrina recente, ou melhor, não é uma doutrina tão difundida, ela é uma doutrina recente. O ensino de que o Senhor viria, e é usado esse texto, de que o Senhor viria secretamente, para levar primeiro os crentes, e depois, uma outra vez, então seria uma segunda vinda, o Senhor voltaria com a igreja. Então, os crentes, onde está aquele povo barulhento, seriam assolados e ficariam ou 3 anos e meio, ou 7 anos no céu com o Senhor, para depois vir. Esse ensino começou justamente com um americano, fruto de revelação, fruto de profecia, o mesmo que aconteceu com Ellen White, que se chama Scofield. Provavelmente eu já tive a Bíblia de rodapé, com notas de rodapé de Scofield. E esse ensinamento, e aí para eu explicar isso, eu obviamente fui em quem tem muito mais cabedal do que eu. Tanto entre as duas principais linhas, eles rejeitam essa ideia de que a vinda do Senhor será uma vinda primeira para os cristãos e secreta, e depois uma vinda com glória para os ímpios. Por exemplo, para os irmãos entenderem, tanto Russell Shedd quanto Augusto Nicodemos, que pregou aqui há 3 anos atrás, eles têm linhas escatológicas diferentes. Só a nível de curiosidade, um é pré-milenista e o outro é amilenista. Um crê que o Senhor virá, instaurará o reino e governará cerca de 1000 anos ou um longo período, e o outro crê que o reino do Senhor já foi inaugurado em Cristo Jesus, ou na sua ressurreição, ou no seu nascimento. Ambos, embora pensem diferentes, ambos rejeitam a doutrina do arrebatamento secreto dos crentes. O ensino de que será algo secretamente, os crentes vão ser assolados. E aí muitos usam o texto de Lucas capítulo 17, que é o texto então que fala que um vai estar no campo, e um já vai estar e o outro já não vai estar mais, um será deixado. Outros usam as 2 mulheres malhando o trigo, e uma será deixada e a outra ficará. Por isso que ficou a famosa obra de ficção, Deixados para Trás. Mas o texto fala que o dia do Senhor,
A vinda do reino de Deus será semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Em Noé, quem que ficou na terra? Noé e a sua família. Em Ló, quem ficou? Ló e a sua esposa acabou ficando para trás, porque se preocupou com as coisas do mundo. Porque fala da devastação do mundo. Então, a ideia de que secretamente os crentes serão assolados é estranha, e esse texto não defende isso. A palavra do Senhor, então, vai mostrar, e Paulo tem um texto, e eu quero que você abra na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, é onde o texto em que Paulo, é o texto paralelo com esse, em que Paulo vai desenvolver, então, a respeito da doutrina da ressurreição. Capítulo 15, ele fala, a partir do verso 1, eu não vou ler todo o capítulo, que é um capítulo extenso, mas ele fala assim, ora, se o que prega, o verso 12, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então havia heresia em Coríntios de que estavam dizendo que não havia ressurreição, não havia vida após a morte, que Cristo não poderia ter ressuscitado. E Paulo está dizendo, olha, se isso é verdade, então é vã. Ele fala o verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo, então, aqueles que morreram em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos pessoas mais infelizes deste mundo. E aí Paulo, então, depois, no verso 51, e aí é onde Paulo, então, vai mostrar algo que o Senhor nunca havia dito. E aí, entre a autoridade do apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor deu a ele revelação de um mistério que ele não havia dado a ninguém, para que houvesse o consolo da igreja. Ele fala no verso 51, eis que vou lhes revelar um mistério, algo que Deus deu só a ele. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos passar pela morte, mas todos seremos transformados. E aqui eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Em Tessalonicenses, Paulo fala de que nós seremos arrebatados. Em 1 Coríntios, ele usa outra palavra, ele usa que seremos transformados. Então, observe que a linguagem de Paulo ainda assim é metafórica, é para tentar expressar o que ele está dizendo. E aí o verso 52, ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, que é a trombeta que o anjo tocará, a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, corpo glorificado como do Senhor, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo está dizendo que não há como esse corpo passível de pecado entrar na glória do Senhor, e nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Nós seremos então arrebatados, mudados, transformados de glória em glória. E naquele dia, então, aqueles que morreram pelo Senhor, aqueles que morreram em Cristo Jesus, nós participaremos com eles e nos encontraremos com o Senhor. E eu vou falar mais a respeito desse encontro, mas nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, nos céus, e veremos a grande nuvem de testemunhas. Naquele dia, irmãos, nós veremos Abel, nós veremos Noé, nós veremos Abraão, nós veremos os patriarcas, nós veremos Raabe, nós veremos os juízes, nós veremos os homens e mulheres que morreram pela fé no Senhor, nós iremos contemplar. Nós vamos ver aqueles que passaram a história, nós veremos Lutero, nós veremos os reformadores, nós veremos os pais da igreja, nós vamos ver C.S. Lewis, e é interessante porque na sua obra em Nárnia, sobre as crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, no último parágrafo da obra, no 7º livro, que se chama A Última Batalha, o título do capítulo é Adeus às Terras Sombrias, ele fala, quando Aslan então vai mostrando que chegou o fim, ele fala, agora finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém jamais leu, a história que ninguém conhece, está começando. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior.
Naquele dia, meus irmãos, aqueles irmãos próximos a nós, que morreram no Senhor, que estão enterrados no cemitério Memorial, que estão enterrados no cemitério São Miguel, que estão enterrados no cemitério Parque, nós os veremos e nós estaremos com eles, vendo a glória do Senhor sendo manifesta. E esses que estiverem vivos, e é por isso que a gente não deve pensar assim, eu quero estar vivo, e obviamente eu quero estar vivo, eu quero continuar vivo. Mas mesmo que eu morra, mesmo que você passe pela morte, não pense que você vai perder a chegada do Senhor. Porque Paulo diz que nós seremos transformados, arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E é por isso, meus irmãos, que a vinda do Senhor, ela sela a nossa comunhão eterna com o Senhor. Os discípulos estavam assolados e o Senhor dizendo que iria morrer, padecer, mas Ele disse que enviaria um Consolador. E nós estamos ainda vivendo o fruto do Consolador, o Espírito do Cristo em nós. Mas ainda nós estamos assombrados da presença gloriosa do Senhor. Nós não vemos ainda o Senhor em carne. Nós ainda não gozamos da comunhão eterna e perfeita com o Senhor. E é por isso que Paulo diz que nós nos encontraremos com o Senhor. E a palavra que Paulo usa em encontrar, irmãos, há uma grande debate em cima disso, em cima dessa palavra, desse encontro, porque não é meramente um encontro que você marca, não é meramente um encontro que você agenda. A ideia que era, na verdade, no mundo grego, quando alguma autoridade ia visitar uma cidade, a autoridade não ia chegando na cidade. As pessoas da cidade, principalmente as outras autoridades, elas iam ao encontro da autoridade para que a autoridade entrasse na cidade. É a mesma palavra que Lucas usa em Atos 28, quando Paulo, depois de passar pelo naufrágio, passar por Malta, ele está chegando até Roma. E diz que os cristãos de Roma vão com Paulo, se encontram com Paulo, e é a mesma palavra aqui para esse encontro, eles se encontram com Paulo e eles entram na cidade. A ideia que Paulo está dizendo é que nós nos encontraremos com o Senhor, nos ares, nos céus, e é a ideia mesmo da potentosa, gloriosa vinda do Senhor. Nós nos encontraremos com Ele, seremos transformados e não ficaremos secretos, não ficaremos esperando a vinda do Senhor. Ele diz que Ele virá para estarmos para sempre com Ele. A intenção de 1 Tessalonicenses, então, não é para que nós nos encontrarmos com o Senhor e com todos os crentes juntos, mas mais do que isso, é para que nós estamos juntos do Senhor e jamais seremos separados dele. A presença gloriosa do Senhor, a comunhão perfeita que a gente tanto aguarda, que nós desfrutamos em momentos como esse, de revelação, de graça, em momento em que você ora ao Senhor e sente a presença gloriosa dele, esse dia será marcado por esse gozo eterno, pela essa presença marcante do Senhor. E não fala que ele será separado de nós, não fala que seremos assombrados dessa presença para ele vir depois, fala que nós estaremos com o Senhor para sempre. Desde o momento em que o Senhor, então, surge na nuvem dos céus, se põe a descer, não haverá mais oportunidade para a conversão. Não tem essa ideia de segunda chance, não tem a ideia de que não, depois, então, que Jesus voltar, vai ser mais difícil, porque o Espírito vai ser tomado, ou então não vai ser possível morrer, não haverá isso. Paulo diz que quando Cristo voltar, ele já veio uma vez para salvar, e a mensagem é arrependa-se, converta-se, mas quando Cristo voltar, não será mais para conversão, mas será para julgamento dos incrédulos e para o gozo eterno dos filhos de Deus. Meus irmãos, nós olhamos para a realidade desse mundo hoje e vê o cenário, a exemplo do que a gente tem vivido com essa pandemia, quando a gente vê a imoralidade do povo, quando a gente vê que a esperança parece que é sempre de pior. Isso nos mostra que nós vivemos num mundo desordenado. Nós ainda estamos passíveis de dor e de sofrimento. A morte ainda é um assombro para nós, ela é uma realidade, nós podemos morrer a qualquer momento. Mas, como diz o autor N.T. White, chegará o dia em que Deus colocará em ordem a desordem,
que Deus endireitará todas as coisas e que todo choro, toda lágrima se transformará em alegria. E Jesus será o centro glorioso daquele dia e terminará com a instituição do novo mundo do Senhor. O novo céu e a nova terra, Jerusalém descendo dos céus e nós vivendo eternamente com o Rei da Glória. Esse mundo desordenado, esse mundo em pecado, esse mundo que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que a natureza geme aguardando, angustiada pela revelação dos filhos de Deus. Quando Cristo voltar, tudo estará no seu devido lugar. As coisas serão reordenadas. E como ele mesmo diz, não haverá mais lágrima, toda lágrima será enxugada e a morte não mais nos assombrará. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais separação. Não haverá mais pecado para nos atormentar, não haverá mais Satanás para inquietar na nossa alma. Nós viveremos para sempre com o Senhor. O Rei da Glória está vindo. O Rei da Glória está voltando. E talvez a sua vida esteja uma desordem total. Talvez você olhe para o mundo sem esperança, para as realidades do mundo sem esperança. E a situação é realmente essa degradante. Mas isso não é o fim. Não é o fim. Ele reorganizará todas as coisas. Ele colocará tudo em ordem. Ele endireitará todas as coisas. O retorno do Rei, meus irmãos, será um dia glorioso. Será um dia majestoso. E quer você esteja vivo, ou quer você passe pela morte, se você está em Cristo Jesus, saiba que você não vai perder a festa. Você participará da grande ceia do Senhor. Você participará das bodas do Cordeiro. Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos que se perca. Ele não vai deixar ninguém para trás. Nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Enquanto o Ministério de Louvor se aproxima, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração, e eu queria que você pensasse em algumas coisas. A primeira é que se você tem vivido uma vida vigilante, se você se preocupa com a eternidade, você se preocupa com como será a sua vida, se hoje o Senhor levar você, se hoje a morte te assolar e chegar o seu dia, se chamar a sua senha, você tem segurança onde você estará. Você tem segurança, tem certeza da sua salvação em Jesus Cristo, ou você tem andado como esses que não conhecem o Senhor, sem esperança? Como você tem levado a sua vida? Quando você pensa na vinda do Senhor, no dia glorioso do Senhor, seu coração se enche de esperança, ou você tem medo, ou você tem preocupação? Como você lida com a morte? Se o Senhor levar pessoas próximas a você, como você vai lidar com o luto? Se chegar o seu dia, qual será o seu destino? Se você ainda não tem a segurança em Jesus Cristo, a palavra para você é: arrependa-se e creia. Arrependa-se dos seus pecados. Volte para o Senhor, porque ainda há chance. Não haverá segunda chance. Agora, se você tem a segurança em Jesus, quer você passe pela morte, quer você esteja presente, vivo ainda, quando o Senhor voltar, ainda não é o fim. A morte não é a palavra final. O apóstolo Paulo fala então que após a vinda dos gloriosos do Senhor, continuando o texto de 1 Coríntios 15, ele fala que quando esse corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, dessa glória, a semelhança do Filho de Deus, se vestir de imortalidade, quando ele se tornar eterno, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No final onde será o fim para o início, em Apocalipse capítulo 22, o Senhor então diz: eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para cada um, segundo as suas obras, e eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E então, após dizer essas coisas, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, quem quiser, receba de graça a água da vida. E no final, então, de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz: se alguém prega outra coisa, seja amaldiçoado, porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: aleluia, certamente vem o Senhor Jesus. O Senhor está vindo. Ele virá com glória, com potestade. E se você está sofrendo, se você está angustiado, se você está sem esperança, saiba que em Cristo há esperança e consolo. O nosso único consolo na vida e na morte é que nós não pertencemos a nós, nem na vida e na morte, mas nós pertencemos ao Senhor Jesus. E é por isso que eu quero com os irmãos então que todos, num só voz, cantemos ao Senhor: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus.